Olá, amigos e amigas, bem-vindos ao Pensata, na nossa série sobre as grandes tendências para o século XXI, aqui com a presença sempre bem informada, sempre muito bem centrada do Antônio Maciel Neto, um dos maiores executivos brasileiros de todos os tempos, da minha modesta opinião. E hoje, na nossa segunda, digamos assim, conversa, né? Na segunda palestra, porque o Maciel sabe muito mais do que eu. Vamos falar sobre gestão. Pensata, especial Mega Tendências. Essa questão fundamental, eu acho que não é só na vida das empresas, não, hein, Maciel? É na vida das pessoas. Né? Até um bom casamento, né? Ou ter uma família, digamos assim, funcional, equilibrada, exige gestão. Né? E hoje, às vezes, eu fico conversando com a garotada, né? A garotada acho que não se dá muito conta disso, aí, com tantas novidades tecnológicas, né? A gestão ela está presente na vida do ser humano, acho que desde que o mundo é mundo. Né? Até para matar um mamute, né? Reunir os amigos, né? os companheiros de tribo, distribuir as tarefas e ver como é que tem que fazer, isso é gestão. Né? Pilotar um Boeing, né? Botar um Boeing no ar, botar no chão de novo, é gestão. Né? Eu até digo, a pandemia aí, o principal problema da pandemia é gestão. É gestão. Mas eu deixo aí com você, né? Eu só vou dando aqui os meus pitacos e vamos falar de gestão hoje. Beleza. Marcelo, muito obrigado aí pela teu convite. É uma honra tremenda participar aqui do Pensata. É uma coisa que a gente está fazendo junto aí com a Academia CEO. Aliás, por sinal, toda quarta-feira, às 7 horas, tem no Facebook, tem um papo aberto na Academia na Academia CEO, com o Maciel, que eu sou frequentador lá, que é muito bom. Enfim, eu recomendo fortemente. E esse nosso programa vai estar também disponível lá, no canal do Antônio Maciel, na Academia CEO. Então, vamos lá. Maravilha. Então, o tema da gestão, como você disse, é um tema antigo, ele se aplica nas empresas, né? Aplica na vida pessoal, aplica-se nos países, ele se aplica hoje, está muito evidente no esporte, né? A gestão no esporte é uma questão muito importante, muito evidente. O Flamengo aí, o caso do Flamengo. O Flamengo, os times europeus. Mesmo no esporte individual, hoje, todos os grandes atletas acreditam o sucesso final a um processo de gestão, né? E o que é gestão? Gestão é você usar os seus recursos, os recursos disponíveis, buscar recursos para resolver algum problema, né? Então você tem um problema, você tem um objetivo e você tem que gerir os recursos para poder... E são sempre limitados e você tem que se limitar também ao que está disponível. Disponível, né? O risco que você vai tomar e tal. Então, gerir é isso. Então, nas empresas, que é uma coisa importante a gente conversar sobre gestão nas empresas, e depois a gente pode abrir para as outras questões, no esporte também é parecido. O que é o objetivo na gestão? O que a gente tem que ter no centro da gestão? É o cliente. Então, quer dizer, você saber quem é o cliente e satisfazer o cliente. Fazer propostas de valor para o seu cliente, tá certo? Entregar a mercadoria, literalmente, né? No produtos e serviços, etc. Então, a gestão, ela tem esse propósito. Então, eu gosto de pensar na gestão com 3 pilares importantes, na verdade, um triângulo com o cliente no meio. O cliente sempre no meio, pode ser o cliente interno, o cliente externo, mas o cliente, vamos pensar numa empresa e quem é o cliente, você pode até mudar de cliente, você pode conquistar novos clientes, mas os seus recursos têm que ser feito para você agradar o teu cliente, satisfazer o teu cliente e ele pagar por essa mercadoria. Com esse recurso, você contrata mais gente, cresce, faz um monte de coisa, gera valor, né, para os acionistas. E quais são os 3 pilares? É a estratégia, é a operação e a gente, tá certo? Então, existem várias maneiras, o Rancharan faz parecido, o Falcone tem um outro triângulo que ele chama de liderança, método e conhecimento específico e tal. Tem várias maneiras, já fiz
vários artigos correlacionando o que Rancharan fala, a escola de Harvard e tal. Mas eu acho que para nós aqui na nossa escola brasileira, e o que a gente ouve, e a nossa cultura, e a evolução do pensamento da gestão no Brasil, tem essas questões, que é a estratégia, a operação e gente. Então você sempre tem que pensar nisso. Gente é o que faz a diferença. Todas as empresas gostam de fazer mais ou menos as mesmas coisas. Quem faz diferente é quem tem... a estratégia é muito importante, a operação é importante, mas quem ganha o jogo é o time. É quem tem os profissionais mais competentes, dedicados, com energia e tal. Existe uma questão muito importante no começo dessa conversa aqui, é se a gente primeiro contrata a gente e faz a estratégia, ou você faz a estratégia e depois vai procurar a gente para poder fazer, tá certo? O Rodolfo Landim, nosso colega de UFRJ, me falou que, por exemplo, eles fizeram no Flamengo uma estratégia de fazer, similar aos clubes europeus, foram lá ver como é que funcionava, criaram uma série de questões, uma delas era o estilo de jogo, que teria que ser, então, e eles foram procurar um técnico que fizesse o estilo de jogo europeu, agressivo e tal, né? Como diz o Jorge Jesus, né? Eu prefiro 1000 vezes ganhar de 5-4 do que de 1-0. Né? Porque o 5-4, a torcida fica enlouquecida, o espetáculo é muito melhor, é bom para todo mundo do que um jogo chato de 1-0. Então, tudo isso faz parte de uma estratégia. Então, nesse caso, eles definiram uma estratégia e buscaram as pessoas. O Jack Welch, falecido recentemente, Jack Welch foi escolhido recentemente o executivo do século, né? Do século, e ele era da GE, da General Electric. General Electric. Foi durante muitos anos, quase 20 anos, CEO da GE, e fez uma transformação monumental. Jack Welch dizia o seguinte: primeiro, eu escolho as pessoas que vão entrar no ônibus. Who is going to be inside the bus? Depois, a gente discute lá dentro para saber para onde que o bus vai, para onde que o ônibus vai. Então, primeiro vão arranjar gente boa. E aí a gente boa vai discutir. Então, dependendo do setor do Flamengo, não dá para chamar todo mundo e depois fazer. Então, tem algumas coisas, mas tem aqui uma discussão. Então, tem que se pensar nisso. Primeiro, mas sempre quem vai fazer a diferença são as pessoas. Ou já na definição da estratégia, ou então depois mudar a estratégia. Na estratégia, Marcelo, tem muitas coisas importantes da estratégia. Então, a gente sempre pensa na estratégia muito relacionada com o produto e com o serviço. Hoje, está bem caracterizado que o modelo de negócio, às vezes, é mais importante que o produto e o serviço propriamente dito. Como é que faz o modelo? Né? Eu participei de um grupo de estudo, participo ainda lá da Business School da Universidade de Chicago, a Booth Business School, e são 50 pessoas, a gente se encontra lá em abril e tal, presidentes de empresas, e teve uma discussão lá muito grande o ano passado sobre o Google, né? E aí o professor chegou lá e falou: vem cá, por 50 CEOs do mundo inteiro, metade americano e metade fora. Por que o Google deu certo? Porque está na internet, aprovou a onda da internet. Não, tem milhões de empresas na internet. Não, ele fez um negócio de search e falava, puta, negócio legal. Aí o cara mostrou que quando o Google começou, tinha 220 empresas fazendo search no mundo. Até umas 3 ou 4 brasileiras, está na lista dele lá, que faziam. Aí tinha a discussão do Yahoo, tinha 70% do mercado de search. O Yahoo era 50 vezes maior que o Google, quando eles começaram. Só que o Google fez um modelo de negócio que é o negócio da propaganda, né? Ele sempre fez o search para propaganda. Então, você diz para ele qual propaganda que você quer. Você vai lá, procura um sapato na internet. Ele pega e te manda propaganda de sapato. Ele não te manda uma propaganda de automóveis, se você está procurando sapato. Né? Então, o modelo de negócio é muito importante. Então, na estratégia, você tem que definir bem o que você quer, né? Qual é o modelo de negócio. Ontem a gente conversou muito sobre esse negócio da transformação digital, isso é um item de estratégia. Gestão de risco está na estratégia, não está na operação. Como que você vai fazer a gestão de risco, né? Todos os temas de sustentabilidade, tema que nós vamos voltar aí, né, falar de meio ambiente e outras coisas, esses temas de sustentabilidade tem uma questão estratégica, de posicionamento, o que a gente vai fazer, o que a gente não vai fazer. Por exemplo, o produto, que você tem um produto já consolidado, você quer fazer outro.
quanto longe você vai? Você vai na adjacência do teu business ou você vai para um negócio completamente diferente? Entendeu? E você vai... Então, existe o gestor, as pessoas na cidade, no bairro e tal, tem que fazer uma discussão de seguinte, qual é o que a gente quer e como nós vamos fazer, e o que a gente vai fazer. A estratégia é muito o quê, né? What, o que a gente quer fazer. Então, nós queremos fazer, nós estamos aqui fazendo o Pensata junto com a academia. O que é? Não, vamos falar de mega tendência e tal. O que é essa estratégia? O que a gente quer fazer? Que público que a gente quer atingir? Qual a linguagem que a gente vai falar? Então, tem muita coisa. A própria organização das empresas se organiza matricialmente, se é regionalmente, como é que são as relações de promoção, tudo isso tem uma estratégia. Então, as pessoas precisam ter um tempo dedicado, separado, para discutir a estratégia. E a estratégia ela é construída ao longo do tempo, ela não é um on-off, ela é construída e aperfeiçoada. Mas é um processo. É um processo, e a gente tem que pensar na estratégia. Tem que ter tempo para a estratégia. E a gente é muito consumido, nós latinos principalmente, nós não gostamos muito de tempo de estratégia, a gente gosta mais de execução, de fazer as coisas, a gente só se sente bem fazendo as coisas e tal, subindo rápido a escada, trazendo um negócio, telefonando, ocupado, sem tempo para nada e tal. Isso a gente é uma coisa muito latina e tal. Da gente precisa ter a capacidade de pensar e saber que qualquer negócio, pode ser uma empresa grande, pode ser a Boeing, pode ser uma startup de 5 pessoas, de 3 pessoas, pode ser a padaria e tal. Então, você estava falando, a juventude aí que está agora ligada no digital e tal, o cara tem aquelas puta ideia e tal, e para fazer. Então, isso aí é muito importante. E eles acham que é isso aí que vai fazer, que é o modelo, que é o app e tal. Tudo bem, no comecinho é só isso. Só que depois, se a empresa crescer, vai ter contas a pagar, contas a receber, tem que pagar imposto, tem que contratar, tem que demitir, tem que ter orçamento, tem que falar com o investidor, tem que ter business plan. Isso precisa ter gestão, né? Então, para específico. Então, primeiro ponto, só para depois a gente voltar e quem sabe, debater um pouco. O tempo de estratégia é importante, são ciclos, né? Ciclos de estratégia, e a gente precisa estar sempre pensando no modelo de negócio, novos negócios, transformação digital, gestão de risco, né? Organização, parcerias, estrutura de capital. Aqui no Brasil, a gente sempre, por causa da inflação muito alta na nossa geração toda, a gente sempre pensou o seguinte, ou é capital próprio ou é dívida. Não é isso. Os Estados Unidos, desde 1900, os Estados Unidos é o que é. A gente fala sobre isso por 5 motivos. Se você pegar 5 motivos da renda per capita dos Estados Unidos ser 5, 10 vezes maior que a nossa, um deles é o mercado de capitais, que desde 1900 é muito ativo, entendeu? Porque você faz crescimento da empresa com equity, com investimento, com participação acionária nas empresas, não com dívida. E para isso... Só um detalhe histórico interessante sobre o que você está falando, Marcel, isso é totalmente verdadeiro, até naquele livro do Jorge Caldeira, que eu já falei aqui no Pensato, A História da Riqueza do Brasil, até o final do Segundo Reinado, a economia brasileira, a renda brasileira, tudo era muito maior que os Estados Unidos. E os Estados Unidos passou a gente de vareio, muito por conta do que você está falando aí, da criação do mercado de capitais. Mas é uma base, tem outras coisas aí que são muito importantes. Um dia até a gente pode discutir aí. Não, é um bom tema. Desde os 16 anos, foi a minha primeira viagem para os Estados Unidos. A primeira vez que eu entrei num avião foi para ir para os Estados Unidos, para um programa de intercâmbio lá. Eu tinha 16 anos, saí de Apucarana lá, fui pegar no avião, depois conto as histórias que aconteceram no avião e tal. Primeira vez. A minha filha entrou no avião a primeira vez com 3 meses. Né? Então, tem uma diferença importante do que acontecia. Mas, então, tem essa questão, esse pilar da estratégia que eu queria falar da gestão, e isso se aplica a qualquer negócio, qualquer área. Segundo pilar, sem dizer qual é a importância, é só uma sequência lógica, é a questão da operação. 90% das empresas e tal, 80% que quebram porque operam mal, né? Que é a questão da operação. Então, operar uma padaria, uma plataforma de petróleo, um Boeing, uma startup de iFood, uma startup de bicicleta, ela tem a questão da excelência operacional, né? Excelência, o que é operar? A operação, ela depende de rotina, como diz o Farro, gestão de rotina, de procedimentos, né? De método. E hoje os procedimentos estão todos sendo desafiados pela transformação digital.
Então, a operação é quase com a igreja, assim, do padre. Então, o cara tem o perfil de operação, é o cara que chega lá às 7 horas da manhã, ele, né, na empresa, ele passa pelos processos, como o padre reza a missa todo dia. Tem que passar pelos processos, tem que verificar os indicadores importantes. Quais são o CEO? Quais são os indicadores que ele tem que olhar? Os vice-presidentes, quais são os indicadores? Até lá embaixo, todos os líderes e até o operador da máquina ou o operador da bicicleta de entrega, ele tem os seus indicadores. Ele precisa ter. E quanto mais você tiver os indicadores, melhor você gerencia. Muitas vezes também outra coisa latina é gerir os indicadores muito agregados. À medida que você vai desagregando, então, por exemplo, lá na Suzano a gente fez um programa de análise, redução de custo e tal. Então, custo florestal. Quanto custa para produzir a madeira? Ah, tanto. Por quê? Ah, porque tem isso, tem plantio, adubação, não sei o quê, manutenção, o corte e a entrega. É tanto. Então tá bom, mas vem cá. E o corte? Bom, o corte tem as máquinas, né? Tem a logística, tem o pessoal e tal. E nas máquinas? Nas máquinas tem o custo do ativo, tem lubrificante, tem peça e tal, Ah, tá bom. Manutenção. Aonde que está? Ah, manutenção tem eixo, tem roda, tem pneu, tal. Qual é o índice maior? Dentro do motor. Dentro do motor, o que quebra, o que não quebra, comparado. Quanto mais você aprofundar as análises, mais você tem. Hoje, com as informações de Big Data, as informações de ERPs, que não precisa ser SAP, Oracle e tal, você tem dezenas, milhares de sistemas, hoje, para o posto de gasolina, para livraria, para o restaurante. Não, hoje você controlar qualquer processo é muito mais fácil. Eu, no meu tempo ainda de engenheiro do BNDES, né, eu passei um tempo numa fábrica de tubos sem costura na Itália, e 25 anos depois eu fui visitar. A diferença da fábrica era total, né? É óbvio. Primeiro que você podia lamber o chão da fábrica de tão limpo que era. Era igual a sala de cirurgia. E depois, por exemplo, o sistema de controle de qualidade, feito por código de barras, você tinha, por exemplo, um tubo que você vende para a Petrobras, né? O código de barras, se ele dá um problema lá embaixo, a 3 mil metros, 4 mil metros, aquele tubo ali, você tem o código de barra, você sabe o processo, você sabe até de que chapa, de que lote de chapa aquilo veio da aciaria. Tem o gráfico de cozimento e tal, você identifica por que aconteceu aquele problema, naquele tubo específico. No agronegócio, no agro hoje, numa plantação de soja, você sabe quem plantou, você vem colhendo. Eles com um raio de 1 metro, 1,5 metro quadrado, então eles vão colocando a colheitadeira, ela vai colhendo, ela vai contando o que ela está produzindo, e tem as metas. Então, ele vai te dando um gráfico, um mapa, verde, amarelo, vermelho. Então, onde produziu mais do que estava previsto, amarelo mais ou menos ok, e vermelho. Você vai lá nas áreas que tal, você faz uma rastreabilidade, você sabe qual semente foi colocado, quem que colocou o adubo, você faz um exame do solo, se ele não tiver com os nutrientes, então você sabe quem colocou o adubo lá atrás, o que aconteceu, para na próxima vez não acontecer isso. Então, só para pegar o seguinte, o que existe hoje de ferramentas na indústria 4.0, 5.0 e tal, mas não precisa ter essa sofisticação, porque o mínimo que você tem é de acompanhamento de horas, por exemplo, de análise de cliente. Quanto custa o teu cliente? Quanto ele custa e quanto que ele te paga? Custos de retenção, custos que você tem que fazer um sistema de alocação de custo e tal. Então, a operação, ela tem as coisas tradicionais, que você tem que comprar, né, vender, tem que cuidar das finanças, tem que controlar, pagar imposto, tem que ter a controladoria, tem que ter os números disponíveis, tem relações sociais, tem relações governamentais, etc. e tal. Tem um tema, Marcelo, na operação importantíssimo, que é na gestão, que chama-se preços, pricing. Isso é uma das coisas mais importantes que, na minha opinião, se eu pudesse voltar meus 23 anos para trás como CEO, uma das coisas que eu faria diferente, eu me preocupei com isso, porque eu estudei bastante, eu sabia que tinha. Eu colocava 3, 4 vezes mais tempo que eu me dediquei
lá no começo, depois, mas no final já estava, sobre o tema do pricing, do que eu fiz. Porque o que acontece? O preço, você colocou lá, ele vai direto para o bottom line, ele é direto no resultado. Você deu R$1 de desconto, ele perdeu, você pôs R$1 no preço, é direto lá, não tem conversa, tá certo? Então, você acertar o preço, hoje tem técnicas muito importantes de preço. Hoje a maioria das empresas, principalmente as empresas de tecnologia, já nem cobram mais o preço, não é um preço do produto, é o preço para o cliente. Para você é um preço, para mim é outro. Uhum. Porque tem um pouco de análise de quanto que vale para você. Isso foi incorporado muito no ramo dos serviços hoteleiros, né? Porque antigamente você ia no hotel, a tarifa era sempre a mesma. E hoje a tarifa, você se hospeda no hotel, as tarifas elas variam segundo o dia da semana que você está, segundo a época do ano, tem várias variáveis. Então, o hotel ele maximiza ali a ocupação, fazendo uma política variada de preço. Não tem, quanto é que custa a diária? Depende. As próprias tarifas aéreas, você depende até de que assento você quer ocupar. Não, né? E o horário que você está comprando? O horário, o dia da semana. Eu entrevistei na Academia CEO o Renato Franklin, que é o CEO da Movida, e jovem, 40 e poucos anos e tal. E eu perguntei para ele, Renato, como é que é a história do price? Aí ele explicou, não, a gente tem modelos de indicadores antecedentes. Eu sei, por exemplo, que em Belo Horizonte vai ter um negócio de games daqui a 4 meses, 5 meses e tal, que vão estar todos os hotéis lotados e tal. Então, para aquela época, lá, a hora que o cara quiser alugar o preço hoje, já está mais alto, porque todo mundo vai alugar. Então, tem um indicador antecedente, papapá e tal. Daí eu perguntei, Renato, vem cá, quanto tempo, com que frequência vocês mudam o preço? Ele falou 4, 5 vezes por dia. 5 vezes por dia, com inteligência artificial, Big Data e inteligência artificial. O carro está num lugar, está no outro, está sobrando aqui, está faltando lá, aqui que está faltando eu cobro mais caro, porque eu não preciso alugar muito aqui. Porque está faltando, todos os carros estão alugados, para que eu vou ficar com esse preço? Só tenho mais um, põe mais caro. No lugar que tem 10 carros sobrando, você abaixa o preço para poder fazer. Então, é uma segmentação, né? Segmentação para o cliente. E conhecer profundamente o cliente aqui na operação, porque você tem o contato, Big Data e essas coisas. Né? Você estava falando de quanto custa o cliente, né? Você saber o seguinte, quer dizer, hoje na operação é muito importante você conseguir alocar todos os seus custos para saber. A hora que as empresas, a maioria absoluta das empresas não sabem sequer quanto que é a rentabilidade por canal, por região, né, por produto. Muitas empresas sabem, na outra ponta, sabem qual é o custo por cliente, quanto que aquele cliente específico custa para você. Mas você falou, então, que a questão é estratégia, operação e gente. Gente é o ativo mais importante das empresas. O que faz a diferença, você tem 2 empresas, eu trabalhava na Suzano e tinha a Fibra. A diferença, todo mundo tem as informações muito parecidas e tal. Quem faz a diferença é o pessoal. O que é diferente são as pessoas. Às vezes até a máquina é a mesma, mas a diferença são as pessoas. E aí as pessoas, energia, conhecimento técnico específico, conhecimento gerencial, motivação, estrutura, organização e tal. Então, e uma coisa que é importante, que eu quero assim falar para todo mundo concorda com isso, são as poucas raras unanimidades. O que você acha de pessoal? Pô, não tem ninguém que fala, não, para mim, meu negócio, gente, não serve para nada, o meu negócio aqui é a máquina. Ninguém, porque qualquer máquina ainda precisa de operar, precisa de manutenção, os robôs lá no Camaçari, lá na fábrica, o cara fica lá sentado. Antigamente tinha um cara lá carregando o negócio, agora o robô faz, o cara fica lá sentado lendo Popular Mechanics e não sei o que e tal, mas ele já é um nível técnico, fala inglês e tal, não sei o que, mas tem que estar lá para poder fazer a programação, para poder olhar e tal. Então, gente, tanto para a estratégia como para a operação, quem faz a diferença são as pessoas. E aí eu tenho um desafio importante para o nosso público aqui, é o seguinte, primeiro, todo mundo concorda com isso, né? Eu vou ter 100%, nós dois vamos ter 100% de... Agora eu quero saber o seguinte, quanto tempo que você investe para valer para cuidar do teu time? Para olhar... Eu quero saber quanto tempo. Põe na agenda. Quanto tempo que um líder... para você formar o teu time, né? Para você identificar... Contratar, ver pessoas
e ver, às vezes você contrata uma pessoa que não casa com o resto do time, é bom, mas não casa, não dá liga, é um tempo. A maioria das empresas, a maioria absoluta das pessoas, das empresas, das pessoas, 98%, contrata pelo currículo e demite pelo comportamento. Contrata no currículo, vê lá o currículo do cara, o cara é contador. O cara trabalhou, pega referência, tal, não sei o quê. Aí o cara é puta mala, é nuvem negra, não se entrosa com o pessoal, joga a bola nas costas do cara na reunião da diretoria, mostra lá um número que ninguém sabia, joga tal, ele acaba sendo... Ele não é demitido porque ele não sabe ativo e passivo, ele não sabe montar o balanço, fez tudo errado. Não, porque você pegou o currículo, o cara já fez isso 20 vezes, 5 vezes, 10 vezes, 2 anos e tal. As pessoas normalmente são demitidas pelo comportamento. Maioria absoluta, então, principalmente no... Então, o tempo que você tem que investir na contratação é um tempo muito maior do que as empresas normalmente utilizam, para conhecer a pessoa, para poder conhecer profundamente o que tem. Nós contratamos na Academia CEO agora uma diretora para vendas e marketing da Academia CEO, Zana. Nós conversamos, eu fiz um processo seletivo, nós conversamos, ela fez a conta, mais de 20 horas, tá certo? Eu escrevi uma carta para ela de 8 páginas, resumindo o que a gente conversou, o que são os desafios, o que ela acha, o que eu acho, o que pode ser e tal. Procurando, porque tem coisa mais importante que isso, você vai cuidar de vendas e marketing do nosso negócio, tá ali no coração, vai conviver com a gente e tal. Então, a contratação exige tempo para fazer. E mudou muito. O que muda, não só pós-coronavírus, mas muda pós-tecnologia, o uso das novas tecnologias que está lá na estratégia, se eu vou usar nanotecnologia, se eu vou biotecnologia, o que eu vou usar e tal, que é o tema da capacidade de aprender. Eu entrevistei a Ana Paula Assis, da IBM, que é a CEO da América Latina da IBM, ela é engenheira de computação, então ela falou, olha, eu perguntei, o que vocês estão fazendo na questão de contratação? Foi até um evento na FGV lá, que é dentro da nossa parceria com a FGV. A Ana Paula disse o seguinte, ela falou, olha, hoje o currículo tem importante, a gente usa, não é que é zero, importante, mas 60%, 70% do peso na contratação é capacidade de aprender. Se a pessoa tem capacidade, se gosta de aprender e tem um comportamento voltado para o aprendizado, porque o comportamento para o aprendizado é saber o seguinte, enquanto nós estamos conversando aqui, estão sendo gerados 50 papers sobre gestão. Então, o que nós sabemos hoje aqui, amanhã já tem mais 50 novidades em relação aos tipos de liderança, o líder conector, que a gente falou muito ontem, quer dizer, tem muita coisa sendo gerada. Então, você tem que estar o tempo todo ligado. Antigamente, onde a tecnologia não andava com a velocidade que está andando agora, o conhecimento para trás era muito importante, mas para frente menos. Agora, sempre vai ter o conhecimento específico profundo muito importante. É o cara que sabe operar a máquina, é o cara que sabe fazer o programa, é o cara que sabe instalar o vidro, é o cara que tem o conhecimento, o cara que sabe fazer o sapato naquela situação e tal. Então, o conhecimento específico sempre vai ser importante. Mas a capacidade gerencial, de inovar, de operar, de contratar gente, de trabalhar... Eu fui ver na CPFL, Marcelo, eles fazendo, tem 40 robôs na área administrativa. 40 robôs fazendo... Tem robô que faz contas a pagar. Ele pega a conta que vem, ele faz todos os cheques, checa tudo, o banco a disponibilidade e manda pagar. E tal. Então, eles têm 9 milhões de clientes, ele acompanha quem pagou, quem não pagou, ele emite uma segunda correspondência e tal. Então, você tem que estar com a capacidade de aprendizado, você tem que gostar de aprender, você tem que gostar de gente nova, tal, para poder, nesse mundo, estar relacionado fortemente com a gestão. Isso. E aí, profissionais, né? Tem as questões que precisa fazer. A questão agora, por exemplo, a questão da delegação. Importantíssimo e tal, você ter delegação. A questão da remuneração. Só para dar um fechamento aqui, a gente debater um pouquinho. Por exemplo, você fala assim, a pessoa tem que estar motivada. O que motiva hoje as pessoas? A motivação, quem quer ter um time motivado, tem que pensar em 3 coisas. A primeira coisa, tem que ter projeto legal. Um projeto que as pessoas... Qualquer que seja o projeto. Não é que precisa ser sexy, no cinema, no automóvel,
no avião, nada disso. Você pode ter um negócio de limpeza de lixo. Não, a tese que eu tenho, Marcelo, é isso, cada vez mais... Você pode... Fala, Marcelo. Uma das coisas da revolução tecnológica, da inovação tecnológica, é cada vez mais não tem um trade-off, ou seja, um conflito entre trabalho e diversão. O conteúdo, o trabalho, ele tem que ter um conteúdo lúdico, tem que ter um conteúdo de divertimento, assim, mesmo, prazeroso. Tanto que na Amazon, por exemplo, muitas na área de operação, muitas das operações são feitas através de game. Os operadores ficam jogando games que, na verdade, são as operações de logística que têm que ser feitas. Exatamente. Entendeu? Então, e o projeto legal, você ter um projeto que é o seguinte, a pessoa se sinta importante. E é muito importante você, como líder, dar projetos para as pessoas que estejam até acima da capacidade dela executar, para poder testar, para ver quem que consegue. Quem que consegue fazer? E as pessoas se sentem desafiadas, gostam de fazer. Quem não sente, quem quer ficar burocrático lá com o lápis na orelha e tal, não serve para a nova economia. Mas você vai poder executar. Então, uma primeira questão central, e isso é muito importante na discussão com as equipes, na gestão, que é o seguinte, mudou o conceito de trabalho. Antes, o trabalho era ficar cansado, suado, fazer força, carregar um saco de café no porto, capinar na fazenda, na roça e tal. Então, isso era um conceito diferente, mudou muito. Por exemplo, nós dois hoje aqui, nós estamos trabalhando ou a gente está se divertindo? Os dois. Os dois. Quanto tempo nós podemos fazer? Enquanto você tiver, quando a gente discutiu lá sobre longevidade, quanto tempo nós podemos fazer? Enquanto eu estiver lúcido e tiver energia e você tiver, eu espero daqui 20, 30 anos estar conversando com você sobre os temas daqui de 20 anos. Claro. E trabalhando, escrevendo, produzindo intelectualmente. Então mudou Estaremos. isso. O Silveira, meu grande nosso guru. Chefe e tal, ele falava assim, chegava às 6 horas lá na Petrobras, ele soltava, ele andava de gravata, tirava a gravata, falou, agora não é mais trabalho, agora é diversão. Isso aqui é muito melhor que passear com o cachorro, ir no supermercado, jogar bocha lá no Tijuca, e tá muito melhor para ficar aqui fazendo programa de águas profundas, tecnologias novas e tal, do que passear com o cachorro. Pô. Então, se ele passear com o cachorro, não está trabalhando, que legal. É muito melhor estar aqui, tá certo? Então, e tem essa questão que é do trabalho, do propósito da empresa. Você está fazendo alguma coisa, está construindo alguma coisa, e qualquer atividade pode ter isso. A segunda coisa é onde a pessoa, você ter uma certeza do ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho, onde a pessoa se sinta incluída, né? Que ela pertence a um grupo. As pessoas têm uma necessidade incrível, esse negócio de digital, as pessoas gostam de se encontrar e pertencer a um grupo, ter amigos, se sentir seguro e tal. Então, o ambiente de trabalho, esse investimento grande que as pessoas estão fazendo, essa mudança grande de ter um ambiente de trabalho mais flexível, home office, um pouco mais de integração da família, isso é uma retenção grande, porque a pessoa, para sair de um ambiente legal, ele recebe uma proposta para ganhar 10% a mais, 15% a mais e tal. Ele fica em dúvida do ambiente, né, que vai encontrar do outro lado. E a terceira questão é a questão da remuneração. Quer dizer, a remuneração, os líderes têm que pensar, quem tem uma equipe tem que pensar o tempo todo na remuneração. A remuneração é muito importante e tal, e nós vamos caminhar cada vez mais para a remuneração variável, por tarefa, por entrega, por profit sharing, processo de associação e tal. Isso, a gestão do futuro está muito relacionada com isso. Entendeu? Então, é projeto legal, é ambiente de trabalho bom e a remuneração importante. Então, tem muitas coisas conectadas que fazem que a gestão seja uma das mega tendências futuras. Por quê? Porque o mundo está mais complexo ainda. As novas tecnologias complicaram ainda mais o entendimento do futuro, né? Então, às vezes, as pessoas falam, você que é um cara de planejamento, trabalhou a vida inteira, sempre escutou isso. As pessoas chegam para mim e falam, Maciel, nossos membros aí da academia, o senhor me manda mensagem. Não, mas vem cá, você está louco ficar falando de planejamento, de estratégia, pô, com essa incerteza tremenda, o que vai acontecer depois do coronavírus? Agora, com as novas tecnologias, com o Trump maluco, como é que eu vou planejar? Pô, cada hora o cara fala um negócio e tal. A grande questão fundamental é o seguinte, para isso que precisa de planejamento. Se o futuro fosse só a continuidade do passado, não precisa de planejamento, a gente ia direto para a operação. Se a gente já soubesse o que ia acontecer,
Não precisava de estratégia. Não, essa incerteza, Marcel, esse é um dado da realidade. É a mesma coisa, está lá, não vai mudar. O mundo, já há algum tempo, o nível de incerteza, ele só cresce. A instabilidade das coisas só cresce. Isso é um dado. Você tem que trabalhar com essa variável. Você não pode ser... eu vou brigar com o Oceano Atlântico porque ele separa o Brasil da África. Eu sou contra, vou ignorar. Não, ele está lá, ele não vai sair de lá. O mundo hoje funciona assim e você tem que planejar do jeito que o mundo funciona. E a volatilidade, né? Que eu guardei aqui para colocar no final, que a gente já conversou sobre Caceta, Planeta e outras coisas. Na gestão, se você quiser, principalmente pequenas e médias empresas e startups e tal, o que precisa organizar é o processo decisório. Se alguém me perguntar, falar assim, olha, Marcelo, eu te vi lá no Pensata e tal, e me fala uma coisa só de gestão. Me dá uma recomendação. Eu tenho uma empresa, tenho 10 pessoas, tem isso, tem aquilo. Me fala uma coisa. Uma coisa é o seguinte: organiza o processo decisório. Como as decisões são tomadas. Então, o cara fala assim, pô, mas isso é muita decisão, 200... Não. Na Boeing, na Suzano, então você tem 10 decisões, 12 decisões, 8 decisões que são chaves, que resolvem 80% dos problemas. E essas decisões... A decisão ela pode ser centralizada, ela pode ser descentralizada, ela pode ser rápida, ela pode ser demorada, ela pode ter... Tem várias maneiras, a cultura define isso, tá certo? Mas as pessoas precisam ver, porque para você trabalhar em rede hoje, todo mundo conversando com todo mundo em rede, que é fundamental, um cara de um departamento fala com o outro, não tem esse negócio de o cara não é daqui, não foi inventado aqui, tem que falar comigo, não é o exército, né? Que o capitão, que o sargento, o general, depois desce lá, depois... Todo mundo tem que trabalhar em rede, mas a decisão precisa ser tomada. Quem põe o preço no produto? Sobre avaliação de risco, que é uma ciência também, eu acho que faz parte da gestão, né? É você avaliar o risco que você está disposto a correr em determinadas situações. Isso é uma ciência. Da estratégia. Hoje, Marcelo, só para te dizer o seguinte, se você for lá nos conselhos de administração das grandes empresas, eu não sei muito assim europeia, mas as empresas nos Estados Unidos, eu participei ativamente do conselho da DM, estou lá no conselho da National Beef agora. Hoje o tema, existe uma associação dos conselheiros de empresas nos Estados Unidos muito atuante. Tá? Hoje o tema número 1 do conselho de administração das empresas é gestão de risco. Número 1. Tema número 1 é gestão de risco. Né? E a gestão de risco tem que ser tema do conselho. Toda reunião, gestão de risco. E existe hoje um modelo, não é assim? O que você acha que vai acontecer? Por exemplo, a pergunta que já está aparecendo, eu fui numa reunião esses dias, virtual agora aqui, já veio a pergunta: qual vai ser o próximo mega problema depois do coronavírus? O que vai fazer um lockdown completo próximo? Vai ser outro vírus? Vai ser uma mudança climática? Todo mundo sabe que daqui a pouco, com as mudanças biológicas, globalização, fluxo de pessoas e tal, o que vai acontecer? Vai acontecer uma outra coisa disso. Então já tem que reforçar os meios de comunicação virtuais, etc. Então, quais são os riscos? Então, existem metodologias importantes, livros, tem uma metodologia chamada metodologia Cosco, que é uma metodologia que você vê em 3 dimensões, né? Se é probabilidade de acontecer, o impacto que acontecer do ponto de vista financeiro e o impacto de segurança. Né? Então, qual é a probabilidade, o que acontece para o dinheiro e o que acontece para a segurança. Então, um negócio tridimensional, cubos e tal, uma coisa muito legal, depois que você estuda é muito simples, mas são maneiras de você classificar os riscos entre a probabilidade, porque você tem um risco de baixa probabilidade, de baixo impacto, você não precisa fazer muita coisa. Agora, você tem um risco de grande probabilidade com alto impacto. Você tem que levar esse problema para a cama. Porque sabe qual é esse risco hoje? É hackers. O negócio de hackers nas empresas, a probabilidade, a invasão no sistema. Nos computadores, é muito isso chama segurança cibernética, né? O que vai acontecer? Você tem grande probabilidade de acontecer e de um impacto monumental. Então, hoje, as empresas estão investindo milhões de dólares e tal para buscar as melhores soluções e tal, porque a chance é alta e o impacto é alto. Então, gestão de risco é um tema número 1
Número um, antes até da sucessão do CEO, que nas grandes mega empresas é o item mais importante do conselho. Botou o CEO, já tem que pensar daqui 6, 7, 8 anos, quando o cara sair, quem que vai ficar no lugar dele. De dado impacto, de estrutura societária e tal. Mas a gestão do risco, com metodologia, é o item número um dos conselhos e precisa ser, parte da gestão, não tem dúvida nenhuma. Por isso que eu hoje, no Pensata, a gente sempre recomenda um livro, uma bibliografia. Eu estou recomendando hoje aqui O Desafio dos Deuses, do Peter Bernstein, que é a história fascinante do risco. É para você que quer começar a se enfranhar nessa questão de gestão, e gestão, como o Marcial falou, é questão central, é administração de risco. Esse livro, ele conta a história do risco, né? Como a gente toma riscos ao longo da nossa vida, como o ser humano tomou riscos ao longo da sua história, e eu já li esse livro umas 2 vezes, e leria a terceira se tivesse tempo. Ele foi uma publicação da editora Campos, eu não sei se ele está em catálogo ainda, senão vocês podem encontrar na estante virtual, que vale a pena ler. O Desafio dos Deuses, do Peter Bernstein. Maciel, você, que é um cara que até já prefaciou, eu sou um curioso nessa questão de gestão, né? Mas eu sou o Vicente Falcone, professor Vicente Falcone, é um cara que eu admiro e tal, talvez por mais proximidade com o trabalho dele. Inclusive, você prefaciou um livro dele. Isso. Mas o que você recomendaria para aqueles que nos assistem, assim, uma leitura básica para a pessoa começar a ser introduzida nessa questão de gestão? Então, eu vou recomendar 4 livros. Primeiro, é o livro que eu gostaria de ter escrito, entendeu? Chama-se Execução, em inglês Execution, do Rancharan e tal. É um livro que é uma aula de gestão com princípios, com exemplos e tal, que fala muito do que eu falei aqui e mostra tal. O Rancharan, ele foi o principal, ele é um professor de Harvard e tal, e é o principal pessoa que mais ajudou o Jack Welch na GE. Ele tem grande impacto no que foi a GE e tal. E eu convivi com ele uns 2, 3 dias num programa lá na Ford com o Jack Nasser, era muito legal, depois a gente fala sobre isso, e é um livro extraordinário. Segundo livro muito legal do Falcone. Falcone aqui no Brasil, nesse tema da gestão, é o mestre dos mestres, né? E o Falcone tem 2 livros, o Falcone escreveu acho que 12 ou 13 livros, tem 2 livros completamente extraordinários. Um que eu tive, foi o último que ele escreveu, que eu tive grande prazer de escrever o prefácio, que chama O Verdadeiro Poder. É uma consolidação de como resolver problemas. Né? Ele fala que o verdadeiro poder é você ter capacidade de resolver os problemas. Quem resolve os problemas tem poder. Né? O Falcone tem um outro livro que é para quem quer começar no tema da gestão, principalmente na parte da operação, que chama-se Gestão da Rotina. 80% dos problemas de gestão são resolvidos pela gestão da rotina, em qualquer área. São procedimentos muito bem definidos de como fazer as coisas, é treinamento nos procedimentos e depois auditoria para verificar se os procedimentos estão sendo feitos e aí melhorados. 80%, se você fizer isso, 80%. Problema, por que aconteceu o problema? Contas a pagar, o cara estava de férias, entrou o cara novo, ele não sabia tal. Por quê? Porque não tem um procedimento bem definido. Se tivesse um procedimento feito e você treinar no procedimento, então as pessoas só podem fazer tarefas que ela está treinada para fazer a tarefa. E não é treinamento de 2 meses em Harvard, é 15 minutos num vídeo. Antes a gente escrevia o procedimento, todo escrito lá e tal. Agora é um vídeo. Um vídeo que mostra como que as coisas têm que ser feitas. Então, a gestão da rotina é um segundo livro que eu recomendaria muito. Tem um livro do Bernardinho que se chama Transformando Suor em Ouro, né, que só por esse nome já merecia ser lido, né, porque é um nome completamente extraordinário, porque explica exatamente o que o que está escrito no livro, é transformar suor em ouro, que é um livro de gestão, é gestão do esporte. Gestão do esporte, como liderar, como entender as pessoas, como treinar, como planejar, como estruturar e tal. O Bernardinho mostra o sistema de informações que ele montou e a dedicação tremenda que ele tinha em entender os adversários e vários lances que ele conta que hoje que a gente olhou com uma genialidade do jogador, que ele foi programado e decidiu a Liga das Nações lá na Argentina,
decidiu o Mundial na Polônia, tal, que é de conhecimento, ele sabia o que o cara ia fazer, e deixou para o último minuto para fazer, porque ele viu repetidas vezes quando tinha aquela situação. Então, também é uma aula muito interessante. E mais recentemente, tem um grande amigo meu, o José Salib Neto, que era da HSM, e um cara completamente extraordinário, pensador da gestão, foi tenista, destacadíssimo tenista na juventude, campeão brasileiro e tal. O Salib escreveu um livro que chama-se Gestão do Amanhã, né? Então, Gestão do Amanhã. É um livro... Cheguei em 5 livros, eu falei que ia fazer 4, eu acabei falando 5. Gestão do Amanhã é um livro bem moderno, onde ele desafia muita coisa da gestão do passado, tem muita coisa que continua, mas ele fala que o líder precisa entender de programação, o líder precisa fazer a integração das áreas, são as coisas que a tecnologia estão impactando o negócio. Então, tem 5 livros aí para quem quiser se divertir. Beleza, Maciel, eu te agradeço aí por essa aula sobre a questão da gestão, e sempre vendo o enfoque do Maciel, o enfoque mais de empresa, mas se você prestar bem atenção, você pode utilizar na sua vida diária, né, no seu cotidiano, que inclusive um dos aspectos que eu acho interessante do Maciel falar, vamos ver se a gente encontra tempo, é para você falar um pouco de tempo. Você é um cara que fala muito bem sobre gestão de tempo. Se um dia a gente tiver uma oportunidade de trocar uma ideia com isso, eu gostaria muito. Eu quero agradecer a você, Maciel, agradecer a todos pela audiência, convidá-los para assistirem também o canal lá da Academia CEO, participar da Academia CEO, e também participar aqui do canal do Madureira, o programa Pensata, né, darem o seu like, se inscreverem no canal, mandarem seus comentários, aquela coisa toda, a mesma coisa lá para o canal também da Academia CEO. Quero agradecer, Marcelo, uma excelente conversa aqui sobre o tema da gestão. Esse é um tema muito presente. A gente podia ficar 3 semanas aqui falando. Cada tema desse dá uma sessão dessa, né? Uma sessão dessa, a gente podia ficar aqui bastante tempo conversando, mas eu só queria deixar, principalmente para a juventude, para o pessoal que está fazendo as suas startups, que tem esse espírito empreendedor, ou que está trabalhando nas empresas e tal, a gestão resolve problemas. Então, resolve problemas nas empresas, resolve problemas das pessoas, dos países, dos estados, das cidades e tal. A gestão é muito importante. E a gestão pode ser aprendida. A gestão, lidar com pessoas, então tem muita coisa que é talento, mas praticamente todas, você pode melhorar, você pode ser um gestor melhor, se você ser um líder melhor e ser um gestor melhor, com treinamento, com aprendizado, com conhecimento, com muita coisa lógica, muito naquele esquema de descobrir o que você já sabe, organizar o pensamento em torno disso. Isso que tem sido uma grande propósito nosso na Academia CEO, que é formar líderes melhores, formar gestores melhores, através de troca de experiências entre grandes CEOs. Beleza, Maciel. Então, pessoal, ficamos aqui hoje, o Pensata, falando sobre gestão com Antônio Maciel Neto. Até a próxima semana que vem. Tchau.